Viagem da Uber com preço maior, ou seja, o tal do dinâmico, só se for de forma orgânica, se for de forma natural. Porque se você se reunir com outros motoristas no local para que você possa aumentar de forma artificial o valor da tarifa, você pode incorrer em crimes como extorsão. Por quê? Porque você está incentivando outros a fazer também, de certa forma até obrigando outros a fazer também. Você pode cometer um crime de ordem tributária e também associação criminosa. Pelo menos 3 crimes aí, porque você se reuniu com alguém em algum lugar para aumentar o valor da dinâmica e com isso ganhar mais da Uber de forma artificial. Isso aconteceu, já tem aí uma notícia de que na região metropolitana de Fortaleza, pelo menos 15 pessoas foram presas, teve seus carros apreendidos, motos apreendidas por causa disso. O pessoal se reunia em postos de combustíveis ou até em outros pontos estratégicos para fazer essas corridas falsas. Faziam até corridas falsas para ficar com o valor do dinâmico. Tudo isso com algumas contas falsas também. Faziam deslocamentos pequenos dividindo os valores entre eles. E ameaçavam outros motoristas para participar de esquema. Tudo isso com o aplicativo do motorista offline e vários pedidos em aplicativos de passageiro. Com contas falsas, inclusive. Então, isso é uma matéria, saiu no G1, está acontecendo, né? Ou aconteceu na região metropolitana de Fortaleza. E eu falo para vocês uma coisa. Eu achei até interessante no começo, quando algumas pessoas falavam que isso era bacana, isso era legal. Olha, a gente consegue se reunir, ou seja, a união do motorista, ela ajuda nesse ponto. Porque a Uber faz o contrário. O que a Uber faz? Ela sugere ao passageiro que espere e economize. Ou seja, de certa forma, ela está fazendo com que o passageiro consiga ter viagens mais barato. E por que o motorista não consegue fazer com que as viagens fiquem mais caras? Até porque a relação entre motorista e Uber, passageiro e Uber é outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas na questão do dinâmico, na questão dos preços, ela é prejudicial a outros passageiros que não fazem parte do esquema. Então, e prejudicial a Uber? Agora, eu achei até que isso seria uma coisa interessante, mas eu voltei atrás, na época eu já voltei atrás, falei, não, isso não é legal, isso não é bom, está prejudicando outros motoristas que trabalham na mesma região, porque eles aceitam a corrida, tem que cancelar, estava prejudicando ali o ecossistema da Uber naquele local, inclusive para nós motoristas, aqueles que trabalham de forma correta. Então, meu amigo, o que eu quero dizer para vocês, isso não deu certo e é prejudicial. Com apenas R$ 3 você pode ganhar 5.000 no sorteio que a gente vai fazer. Se você adquirir o combo de 20 cotas, vai sair por apenas R$ 1 cada uma. E você ainda pode ser sorteado na hora com R$ 500, que você leva na hora que você adquirir. O nosso colega Manuel de Ribeirão Preto, aqui de São Paulo, ele já ganhou e ele vai falar com vocês aí. Quero agradecer o Samuel pelo Pix de R$ 500. Obrigado, Samuel, pelo Pix. R$ 500 já tá na conta, tá? Tamo junto, Samuel. O sorteio vai ser realizado tão logo esgote todas as cotas, então corre porque termina rapidinho. E olha, só ganha quem participa. Agora, tem uma outra situação que o pessoal estava perguntando aí, a questão do offline. Você aceita uma corrida e fica offline, para que aumente também o valor do dinâmico. Na verdade, isso daí você pode fazer. Porque não quer dizer que você está ficando offline para aumentar o valor do dinâmico. Você está ficando offline para que você não receba outras corridas, para que não aumente a sua taxa de aceitação, ou seja, diminua, né, a sua taxa de aceitação. Então, com relação a ficar offline entre as viagens, você pode ficar à vontade. Isso aí não tem problema nenhum. Inclusive, a gente sabe que isso é bom para todo mundo. Porque senão você fica fazendo uma viagem, fica tocando ali, tem passageiro que vem depois reclamar que você estava mexendo no celular e a Uber acaba aceitando isso. Então, de certa forma, ficar offline entre as viagens não tem problema algum. Isso aí a gente pode fazer. O que não pode, e vocês viram aí que inclusive é crime, né? Você se reunir em determinado local para forçar o sistema a aumentar o valor das viagens, inclusive forçando outros motoristas a participar do esquema. E prejudicando outros motoristas também. Então isso não pode, isso aí quem estava fazendo, quem estava participando vai responder. E também lógico, né, que já foi banido. Apesar de que muitos já tinham sido até banidos, porque está falando aí até de contas falsas. Vamos ficar ligeiro, gente, as coisas... que nem eu, num primeiro momento eu achei que isso seria bom, seria legal. A gente acaba sendo até inocente, falou, olha, isso é bom mesmo, vai aumentar o valor e isso ajuda todo mundo,
quando na verdade essa inocência, ela não pode ser, né? Não tem isso, né? E tanto é verdade que a polícia foi acionada e foi lá, tomou providências com relação a isso. Então, gente, se a gente tiver que se reunir, se a gente tiver que ser unido, que seja para uma coisa boa e legal, né? Legal. Uma coisa boa, legal. Não ilegal. Tá? Então, seria importante a gente se reunir, por exemplo, até em grupos de WhatsApp, para a gente bolar um esquema da gente ficar offline todo mundo, para a gente fazer com que a gente consiga melhorar as tarifas, para fazer com que a gente não entre dessa regulamentação que está acontecendo agora. Inclusive, hoje à tarde, a comissão vai se reunir lá na Câmara. E eu quero ver se eu mostro para vocês hoje à tarde. Então fica atento aí, veja se o sininho está ativado aí, porque eu já vou postar para vocês então o que vai acontecer na Câmara, hoje ainda. Se eu não conseguir pôr ao vivo, à noite eu faço outra live, que aliás, ontem a gente participou da nossa live, tenho certeza que vocês gostaram. Ontem eu fiz um resumão de novo sobre esse PL 152. Então assista, eu vou deixar aqui no final para vocês assistir também, porque realmente eu falo para vocês, viu? A gente tem que ficar atento, porque as coisas estão vindo aí e quando a gente vê, já era, já foi, não dá para fazer mais nada.